Colossenses capítulo 3, versos 12 a 17. Vamos colocar em pé e vamos acompanhar em reverência à palavra de Deus, que diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Graças te damos, Pai, porque somos família de Deus, porque estamos congregados nesta manhã como irmãos, porque podemos reconhecer a Tua bendita presença paternal entre nós, e porque podemos, ó Deus, também ouvir a Tua voz, que acalenta o coração, que consola e conforta, que anima e motiva e inspira a nossa vida. E que mais uma vez o Senhor seja servido instruir-nos para termos a dimensão exata do Teu propósito para conosco. Toma esse Teu instrumento finito, precário, limitadíssimo, mas pelo Teu Espírito Santo, comunica a Tua vontade aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, meus irmãos. Como a igreja é vista? Quais as perspectivas que se direcionam para com ela? A igreja vista da sua dimensão física, da sua estrutura patrimonial, do seu endereço, do seu nome. Interessante que em nossos dias se levanta uma grande discussão acerca da condição da igreja diante da vida pública, das autoridades, daquilo que somos perante a sociedade. E uma preocupação, então, é levantada a imunidade fiscal, tributária das igrejas, sendo questionada, especialmente porque, para muitos olhares, nós somos uma espécie de arrecadadores de recursos, que o nosso objetivo é ganhar dinheiro, em alguns casos até lavar dinheiro. Que olhar crítico, que olhar severo, mas quem sabe um olhar sincero de muita gente para com muitas agremiações religiosas. Que não cabe agora aqui tecermos o rol delas, talvez até querendo nos imiscuir da responsabilidade, mas é um olhar desagradável, convenhamos. Sermos vistos como privilegiados diante da sociedade, ou quem sabe com interesses absolutamente escusos. Com certeza não foi com este propósito que o Senhor Jesus declarou: eu edificarei a minha igreja. Aliás, esta frase é emblemática, porque ela encerra, primeiro de tudo, que a igreja é do Senhor. Ele disse, minha. Não é do pastor, não é do conselho, não é da denominação, não é de ninguém, é do Senhor Jesus. Depois ele disse, eu só tenho uma igreja, é minha. A minha igreja é uma só. O Senhor não tem N igrejas, Ele tem a dele, que está revelada em tantos segmentos. E o mais importante de tudo é que Ele é quem edifica. Nós somos instrumentos. Nós somos parte integrante da engrenagem, mas o Senhor não abre mão dele.
edificar. Mas com certeza, o Senhor, ao fazer essa declaração, conforme registro de Mateus, capítulo 16, perdoe-me, ele não estava pensando neste olhar tão crítico ao qual eu me referi. Mas a palavra de Deus nessa passagem, ela nos traz um olhar bastante vigoroso. Ela nos permite ver a igreja de um ponto de vista diferente. E eu creio que uma igreja que completa 50 anos, ela precisa também se ver no espelho, ela precisa ter um olhar bastante autêntico e precisa identificar, à luz da palavra de Deus, quem é ela. E eu ouso aqui afirmar que esta passagem nos apresenta não um olhar, mas um tríplice olhar. E eu gostaria justamente nesta manhã de falar a respeito deste tríplice olhar. A primeira coisa que nós vemos é o olhar de Deus sobre a igreja, e este é fundamental. É a partir dele que nós nos constituímos, que nós fincamos os alicerces, que nós podemos perceber a nossa condição sob as vistas de Deus. E a pergunta então que se faz aqui é: como é que o Senhor nos vê? Como é que o Senhor nos enxerga? Como é que o Senhor, tendo os olhos postos sobre nós, faz uma avaliação de quem somos nós? E o fato é que o Senhor nos vê, primeiro de tudo, como absolutamente carentes dele mesmo. Sem ele, nada somos. Sem o seu concurso, não há igreja. Sem a sua presença, não formamos a comunidade de fé. Exclua Deus de tudo o que fazemos e somos qualquer coisa, menos a igreja do Senhor. O Senhor põe os seus olhos sobre nós e reconhece: eles não podem ser nada sem a minha companhia, mas comigo eles serão tudo o que eu desejo. Eles serão a minha igreja de verdade. Por que é que eu estou fazendo esta afirmação? Esta passagem de Paulo, que já alcança na sua epístola a parte prática. Paulo divide as suas epístolas, via de regra, em duas partes: a dogmática, a teológica, aquela que desenvolve a doutrina com muita precisão, e Colossenses é muito rico nisso. Diga-se de passagem, eu entendo que é o melhor texto a respeito de cristologia é exatamente o que nós lemos aqui a certa altura do culto, Colossenses capítulo 1. Mas a segunda parte de Paulo é: bom, diante daquilo que nós cremos, como é que a gente vive? No entanto, nessa transição, Paulo declara assim: então revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Quero fazer destaque a estas três afirmações a nosso respeito, mas que dizem respeito ao olhar de Deus sobre nós. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: vocês são eleitos, santos e amados de Deus, porque vocês dependem destas minhas ações para serem a igreja. Vocês precisam de mim nisto. Vocês são eleitos, vocês são santos, vocês são amados de Deus, mas isto implica nas minhas ações para convosco. É assim que o Senhor está se expressando. Quando eu ponho os meus olhos sobre vocês, eu reconheço que vocês precisam que eu os escolha, e que eu sustente essa escolha, e que eu dê toda a segurança desta eleição, e que nada vai tirar vocês do curso, do rumo, porque somos suscetíveis, somos sensíveis, somos contingentes de circunstâncias, dependemos disso e daquilo. E a depender da nossa boa vontade, do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso interesse, das nossas
peremptórias declarações de que vamos nos manter firmes, isso não é uma boa base, mas a escolha do Senhor prevalece. E desde antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu em Cristo Jesus. A doutrina da eleição para a Igreja Reformada, que comemora o seu 5º centenário, não é apenas um estandarte, uma bandeira diferenciada para parecermos, então, sim, diferentes. Ela é basilar. Ela é essencial, porque ela determina que estamos debaixo da livre e soberana vontade do Senhor. Ele resolveu nos escolher por determinação e graça dele, não porque enxergasse qualquer coisa meritória em nós. E como é importante nós nos vermos desta perspectiva de Deus. Deus nos olha e diz: e vocês precisam que eu sustente a escolha, a eleição, a chamada. Mas o texto bíblico não apenas nos reconhece como eleitos de Deus, mas como santos de Deus. Santos. Está meio fora de moda falar nisso, né? No mundo tão profano, tão secularizado, para amenizar um pouco os termos, mas o mundo materialista, consumista, falar de santo, falar de santidade, é um estereótipo, é algo que não combina com esta realidade tão dinâmica da vida moderna. E há de se dar o braço a torcer, realmente a ideia de santidade ficou muito distorcida. Ela passou a ser o identificador de determinados personagens da história religiosa, da história eclesiástica, em detrimento de todos os demais. Quer dizer, a igreja diz: nós já não vai conseguir viver dentro desta perspectiva, vamos escolher A, B ou C para serem os nossos santos, e nós não seremos, não precisaremos ser. O curioso é que a Bíblia o tempo inteiro chama os crentes de santos. Se você é crente, você é santo. Desculpe, não tem saída. E se você não é santo, nem crente é também. Então vamos combinar o jogo. Cremos no Senhor. E isto por si só já nos deixou na condição de santos. Não fizemos nada para estar aí. Aprove ao Senhor nos estabelecer nisso. Lembre-se bem, o primeiro olhar que estamos tratando é como Deus nos vê. E eu declarei: o Senhor nos vê como precisados, carecidos, necessitados das suas ações. Não é só a eleição que é a ação de Deus, a santidade que recai sobre nós também é do Senhor. E essa expressão, santos de Deus, ela aponta não só para o estado de santidade que Ele nos legou, mas o processo que vai moldando e transformando a nossa vida, o nosso caráter, a nossa mente, os nossos sonhos, para que coincidam também com os sonhos, os pensamentos de Deus. É o que chamamos de santificação. Santificação é obra do Espírito Santo em nós. Ninguém se auto-santifica. Nós apenas podemos cooperar, não atrapalhando o que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. Se a gente já der essa contribuição, já fizemos muito, porque Ele quer fazer, porque Ele está fazendo, porque Ele veio habitar o nosso coração, desde que cremos que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, fomos selados com a Sua presença, Ele habita em nós. Como é que Deus nos vê? Ele nos vê como carentes da Sua eleição, da Sua obra de santidade e santificação sobre nós. Mas acho tremendo que o texto, então, enfeixe este primeiro pensamento, dizendo que nós somos amados de Deus. Ah, que coisa tremenda! Você está aqui porque Deus ama muito a você, mas ama demais a você. E o seu amor foi a tal ponto que Ele foi capaz de desvestir-se da sua majestade e glória, assumir a nossa reles humanidade, encarnar-se completa e plenamente, ir às últimas consequências no que tange a esta encarnação, morrendo na cruz do Calvário, como acabamos de celebrar, participando da sua mesa. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém
a sua vida em favor dos seus amigos. É amor de amigo para valer, pronto a dar de si. Somos amados do Senhor, Ele põe os seus olhos sobre nós e diz: eles precisam do meu amor, porque sem o meu amor eles não viverão. A nossa vida é fruto do amor de Deus para conosco. Ah, vede que grande amor nos tem conferido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esteja tranquilo, você está em Cristo, você é filho de Deus. Recebeu a adoção de filhos. Coisa tremenda é o Instituto da Adoção. Quem sabe aqui nesse seleto auditório há pessoas que vivenciam isso, adotando ou sendo adotados. Na nossa igreja, muitas pessoas assim. E é inconfundível. O amor de quem adota, ele tem uma carga maior do que até daquele que gera. Porque não é filho do ventre, é filho do coração. É filho que palpita no âmago do ser. O Senhor nos adotou em Cristo Jesus. Mas o texto que diz: vede que grande amor nos tem conferido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, ainda vai além, diz assim: e ainda não se revelou o que haveremos de ser. O que pode ser mais significativo de amor do que ser filho de Deus? Os olhos não viram, no coração ainda não entrou, no ouvido ainda não foi escutado o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. É muito amor, amor demais. A igreja se constitui, primeiro de tudo, sob as vistas de Deus. Nesse tríplice olhar que estamos tentando dimensionar aqui, primeiro de tudo precisamos entender, é assim que o Senhor nos olha: vocês precisam das minhas ações, escolhendo, santificando e amando vocês, haja o que houver, seja o que for, eu amo a vocês. Mas o segundo olhar que eu quero agora aqui trazer à lume é como nós vemos uns aos outros. Porque igreja não é só o olhar de Deus sobre nós, é o olhar também horizontal, é o olhar em paralelo, é o olhar que a gente faz quando saúda um ao outro, quando chega, quando sai, quando abraça, quando chora junto, quando ri junto, quando vê a dinâmica da comunidade. E aqui eu quero reservar pelo menos 3 aspectos que dizem respeito a este olhar, como vemos uns aos outros. E a primeira coisa que nós devemos perceber é que vemos gente que precisa de perdão e não de juízo. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. O culto reformado é inconfundível, porque nele há uma marca muito especial, que é a da contrição. E na contrição nós dizemos: Senhor, pecamos por pensamento, pecamos por obras, pecamos por palavras. E o Senhor diz: se vocês estão arrependidos, eu vos perdoo. O sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Mas nós que fomos contemplados pelo perdão de Deus, não vamos perdoar o irmão? Não vamos perdoar o próximo? Não vamos perdoar aquele por quem Jesus morreu também na cruz? Vamos ser implacáveis para com ele? Vamos exigir dele aquilo que Deus não exigiu de nós? Vamos ser tamanhamente severos para com outrem, sendo nós objetos de tão grande amor? Este é um questionamento diário que nós temos que fazer. Porque nós somos muito bons juízes e muito precários perdoadores. O nosso Deus é justo, é juiz supremo, mas abdica disso sempre para nos contemplar com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu favor, com o seu perdão. A parábola dos 2 devedores é cabal nisso. Que devia um absurdo foi perdoado pelo seu credor,
Mas todo mundo que deve, tem alguém que deve para ele, né? E mal saiu da audiência de perdão de dívida e encontrou aquele que lhe devia, que era tão pouco, diante da sua dívida. E ele não perdoou. O primeiro credor, quando soube dessa história, chama ele de volta. Eu te perdoo, se não perdoou o outro, então agora você também não recebe mais perdão. Não sejamos implacáveis, porque esse texto diz, tem motivo de queixa contra outrem? Perdoa. Se alguém que tinha motivo de queixa contra nós era o Senhor, e Ele nos perdoou, e o exemplo dele é cabal. Como é que nos vemos uns aos outros? Carentes de perdão, não de juízo. Se você olhar para o irmão para julgá-lo, você não está vendo a igreja do Senhor. Você está vendo uma agremiação religiosa. Você está vendo uma instituição que se estabelece a partir de determinados estames e ali ela então precisa exigir isso, aquilo outro. A igreja é casa de perdão. Mas também nos vemos unidos, congregados, vinculados, linkados somente pelo amor de Cristo. Versículo 14, acima de tudo, e destaco esta conjunção, acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós estamos vinculados, unidos, só pelo amor de Cristo. Não é pela nossa competência, pela nossa qualidade, pelos predicados que temos, pelos recursos materiais que dispomos. Tudo isso só nos separa, só nos divide. E aprove a Deus nos juntar com as nossas mais absolutas diferenças. Igreja é esse caleidoscópio bonito. Mas desde que nós estejamos conscientes de que o que nos une e reúne é o amor. Vínculo da perfeição. Nos vemos carentes do perdão, nos vemos unidos somente pelo amor de Cristo, mas também nos vemos certos de que é a paz de Cristo que vai cuidar das nossas diferenças. Versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em nossos corações, a qual também fomos chamados em um só corpo. Como é que a gente resolve as diferenças que existem? As divergências tão claras no seio da igreja, os interesses tão difusos, os discursos argumentativos também tão inflamados, veementes, só pela paz de Cristo. Ela é o juiz, ela é o árbitro, ela é a julgadora, ela é competente para acalmar os ânimos, para trazer serenidade, para baixar a temperatura, para a gente achar a via média, para a gente caminhar juntos. O Senhor nos vê como carentes da sua misericórdia. Devemos ver uns aos outros como precisados continuamente do perdão mútuo, não do juízo, mas sabedores de que estamos unidos pelo amor de Cristo. E tudo que for divergente, a paz de Cristo vai apaziguar. Mas o tríplice olhar se encerra. Como é que cada um vê a si mesmo? Nós começamos com o olhar de Deus, é o fundamental. Mas não olvidamos o olhar fraterno, o olhar da irmandade, o olhar que os nossos olhos físicos podem divisar, porque o olhar de Deus é uma experiência absolutamente espiritual. Mas chega a hora da gente se ver no espelho de verdade. E agora sou eu diante da palavra de Deus. Agora é o espelho da minha alma. Agora é o espelho da sua alma. E eu creio que o apóstolo Paulo, nesse ponto, ele faz algumas sugestões daqui para frente. O olhar de Deus é eterno sobre nós. O olhar de uns para com os outros, a gente vai também no impulso do Senhor, mas o olhar pessoal, o olhar agora que eu posso tomar este espelho da alma e enxergar, vai dizer, eu preciso dar uma melhoradinha,
Sei, tem que arrumar melhor meu cabelo, minha face, né? Nó da gravata. É assim que a gente se arruma, principalmente domingo, né? Para vir na igreja, bota aquela roupa de ver Deus, né? Uma roupa bacana, bonita, né? E a roupa da alma? Então vamos lá. Primeiro, ao olharmos nesse espelho da alma, quem sabe vamos observar que precisamos exercer mais a gratidão. A gente anda muito queixoso. Vivemos lamentando. Ah, está ruim aqui, está ruim ali, está ruim acolá. Gostei muito do pastor dizer que o seu colega, o reverendo Alexandre, está de férias e que ele não está com inveja dele. Eu estou com uma inveja sua. Saí de férias. Oh, meu Deus. A gente vive queixando. Este é um mundo que só se lamenta. Se lamenta da política, da economia, da vida urbana, da vida rural. Se lamenta. Mas ao crente convém o louvor. E louvor é elogio. Louvor é gratidão. Porque quando nos queixamos disso, daquilo outro, no fundo estamos nos queixando de Deus, que nos deu esse contexto, que nos deu essa realidade. Estamos par e passo com os nossos primeiros pais, quando advertidos do cometimento do pecado, ao invés de assumir a realidade, passaram a dizer assim: não, a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, a culpa não era nem da mulher, era de Deus que tinha dado àquela esposa. Coisa antiga, mas o texto bíblico diz assim: sede agradecidos, e repisa isso, com gratidão em vossos corações, e termina o verso 17 dizendo assim: dando por ele graças a Deus Pai. A maior ênfase nesse texto é gratidão, porque o contrário da gratidão não é a ingratidão propriamente dita, é a murmuração, e a murmuração não fica bem nos nossos lábios. Então, como igreja, quando olhamos a nós mesmos agora em espelho, talvez precisamos exercitar mais a gratidão. Em segundo lugar, talvez nesse espelho da alma vamos verificar que precisamos mais da palavra de Deus, nosso manual de fé e prática, nossa instrução, nosso currículo. Toda a instrução está aqui, porque Paulo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Acho isso tremendo, porque a palavra de Deus não é apenas para ser tangenciada, né? Não é apenas um livro sagrado que a gente não tem nem acesso, como em muitas expressões religiosas no mundo. Um livro que é glorificado, mas não é estudado. Nós não adoramos a Bíblia, nós não a idolatramos, portanto, nós a pesquisamos, nós a estudamos, nela meditamos. Por quê? Porque ela é a palavra de Cristo, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra de salvação, ela é a palavra de vida. Agora, ela o será cada vez mais se ela habitar ricamente o nosso coração. Graças a Deus pelo ministério desta igreja no que tange a esta parte. Chegar numa igreja e ver que tem uma escola dominical funcionando. Saber que nos seus cultos dominicais a palavra de Deus é pregada, acima de tudo. Saber dos eventos que acontecem ao longo da semana, para o qual a igreja é incisivamente convocada, que visa o quê? Que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Mas quem sabe cada qual aqui pode agora tomar para si: eu preciso estudar mais a Bíblia. Eu preciso me envolver com a escola dominical, eu preciso estar nas reuniões da semana, eu preciso desenvolver minha vida devocional, lendo, meditando na palavra, motivando a minha vida de oração. Sempre um pouquinho mais a gente vai aproveitar, com certeza. Por fim, olhando no espelho da alma, vemo-nos como pessoas que precisam viver mais para o Senhor, mais para o Senhor do que para nós mesmos, mais para o Senhor do que para os interesses domésticos, mais para o Senhor do que para interesses até eclesiásticos,
mais para o Senhor do que no interesse do acúmulo de bens, de patrimônios, mais para o Senhor do que para os interesses que permanecem aqui nessa vida terreal. Porque o versículo 17 diz assim: tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, fazendo como se estivessem fazendo para o Senhor, e como se o Senhor estivesse fazendo por nosso intermédio. A vida cristã só faz sentido, a vida em Cristo só tem significado quando ela é vivida para o interesse do Senhor, quando ela tem esta marca, quando ela pode ser apresentada e todos reconhecem: aqui está alguém que não viveu para si, viveu integralmente para o Senhor. E nisto é que a igreja se fortalece, nisto é que a igreja desenvolve e que a igreja cresce. A minha oração na celebração deste cinquentenário é que a Igreja Presbiteriana da Gávea possa, na continuidade dos seus passos, mostrar-se essa igreja missionária vibrante, esta igreja que cedia o estudo da palavra de Deus, esta igreja que congrega um povo que ama a comunidade dos remidos, porque ama ao Senhor, e uma igreja que sabe que está sob os olhos do Senhor, que sobre ela derrama toda a sua bondade e toda a sua graça. Que Deus assim vos abençoe e vos guarde. Amém. Muito obrigado, reverendo. Vamos colocar de pé para a oração. Quero agradecer novamente o reverendo Juarez Marcondes Filho. Ele saiu de madrugada, acordou de madrugada, saiu cedo de Curitiba, teve um dia exaustivo ontem, né? Pegou um avião, veio aqui para trazer essa palavra tão edificante para nós. Daqui nós vamos sair juntos meio rapidinho, porque ele tem que pegar o voo no Santos Dumont para pregar de novo em Curitiba no final da tarde. Então é uma agenda pastoral cheia e que ele especialmente abriu para receber o nosso convite. Quando recebeu o nosso convite, eu agradeço do fundo do coração. Sei o quanto isso é complicado, essa agenda, né? Mas graças a Deus. Vamos orar. E o reverendo Marcondes Juarez, por favor, venha ministrar a bênção após a oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra que enriquece nossas vidas e que o Teu Santo Espírito faça com que ela produza frutos para a glória do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida do reverendo Juarez Marcondes Filho, da sua família, do seu ministério, que o Senhor o abençoe ricamente. Que o Senhor abençoe o seu retorno para Curitiba, que o Senhor abençoe dia após dia os seus projetos para a glória do Senhor, indicando o caminho, mostrando a tua vontade. Cuida dele, cuida da sua família e do seu ministério. Abençoe cada família representada aqui nesta manhã em nossa igreja, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.